Casos de Covid-19 mais que triplicaram nas últimas semanas, segundo o Ministério da Saúde. E para se proteger contra a doença, é necessário ficar atento ao novo esquema de vacinação deste ano, 2024. Vamos ver na reportagem do Guilherme Gama. O Brasil sofreu um aumento de 246% no número de casos de Covid-19 se compararmos a primeira semana do ano com a terceira de fevereiro. Em um mês e meio, os casos mais que triplicaram, segundo o Ministério da Saúde. Só na terceira semana de fevereiro, surgiram quase 70 mil novos casos da doença em todo o país. 3 anos após a primeira aplicação da vacina contra a Covid no Brasil, os imunizantes, os grupos prioritários e o esquema vacinal foram alterados. As mudanças ocorrem a partir das estratégias traçadas pelo Ministério da Saúde em cima da disponibilidade de vacinas, do cenário epidemiológico e dos conhecimentos sobre o coronavírus. A Covid-19 ainda é um problema e ela mata pessoas principalmente em faixas etárias mais velhas, então os idosos e também as crianças. Neste ano, as vacinas contra a Covid entram no calendário nacional de imunização infantil. Crianças entre 6 meses e 4 anos de idade devem receber 3 doses da Pfizer Baby. Para pessoas entre 5 e 59 anos, a recomendação é de apenas 2 doses. Quem não tomou esta quantidade nos anos anteriores pode voltar aos postos de vacinação para completar ou iniciar o esquema vacinal. Já entre os grupos prioritários, como idosos, profissionais da saúde, indígenas e ribeirinhos, para além do esquema primário de 2 doses, é recomendada uma dose reforço a cada 6 meses ou 1 ano. Em 2024, as vacinas AstraZeneca e Janssen não são recomendadas de acordo com o Ministério da Saúde. Já o imunizante Coronavac é usado apenas em casos como falta de estoque da Pfizer e em locais de difícil acesso. Apesar do crescimento da Covid-19, esse é o menor registro para esse período desde o segundo ano da pandemia. E o número de mortes pela doença segue em patamares inferiores ao que se registrava nos primeiros anos do coronavírus. Para os especialistas, esse é um efeito direto da capacidade da vacinação de reduzir os casos graves da doença. A imunização de boa parte da população associada aí à exposição ao vírus, ou seja, essa imunidade conhecida como híbrida, ela garante à população hoje que se infecta um risco de adoecimento para forma grave muito menor. Diferente do que acontece com os idosos, que continua sendo o grupo ainda que hospitaliza com mais frequência, e as crianças pequenas, que nem foram expostas ao vírus, nasceram recentemente numa época onde o vírus já não circulava mais e ainda não tiveram oportunidade de se vacinar. Dona Laurinda, de 78 anos de idade, não demorou para colocar a carteirinha de vacinação em dia. Toda vacina é válida para a gente ficar em paz, com a consciência tranquila. Eu recomendo que todo mundo faça isso, que não dói nada. É isso, não dói nada, né? Vamos lá, né, gente? Vamos aos postos de vacinação, enfim, todo cuidado é pouco também nesse caso de Covid-19.